Por que o Silco é o melhor vilão de todos? Vamos falar do Silco antes da Jinx e depois da Jinx. No começo de Arcane, o Silco é apresentado como aquele vilão clássico, cartunesco, misterioso, escondido nas sombras, com um jeito de falar e uma postura bem ameaçadora. Suas motivações e planos são revelados aos poucos. Primeiro descobrimos que ele tem alguma relação com o Vander. O Vander está com problemas. Depois descobrimos que ele está desenvolvendo algum tipo de substância que gera seres perigosos. Descobrimos o passado dele, mas ainda não é revelado que quem o ataca é o Vander. Para sobreviver. E ele também faz um acordo com o Marcos, acordo esse que ele quebra logo de cara. E então, no terceiro episódio, são apresentadas as motivações verdadeiras do Silco e sua relação com o Vander. E principalmente nos é mostrado que ele está disposto a tudo. Quer matar Vander e as crianças para dar a entender que eles abandonaram as vielas e os deixaram à mercê de Piltover, para assim conseguir ocupar o espaço do Vander como pessoa de confiança entre os habitantes de Zaun. Ele não sente culpa nenhuma de matar crianças ou dar substâncias prejudiciais aos outros para alcançar seu objetivo de conseguir a nação de Zaun. São todos peões e parte do seu plano de alcançar a nação de Zaun. E durante esses 3 primeiros episódios, é importante ressaltar que ele não perde a compostura de vilão em nenhum momento. Nenhum. Mesmo quando tá ameaçado pelo Vander, ele diz coisas de um jeito que um vilão diria. Eu sabia que não tinha mudado. E mesmo quando parece sem saída, ele não sai correndo de medo. E é no final do terceiro episódio que vemos o primeiro lapso, a primeira pista do que tornaria o Silco um ótimo personagem. Ele também chega até a Powder na postura e jeito de falar de um vilão. Parece até que ele vai só persuadir a menina pra saber onde a irmã dela tá, e logo depois vai se livrar dela também. Mas a Powder pula em cima dele, o abraçando. E essa é a primeira vez que ele sai dessa pose de vilão. Ele perde a compostura. Ele olha pro Vander morto e escuta ela falando que a irmã a abandonou, e imediatamente o Silco se vê naquela garotinha. Assim como ele, ela foi traída e abandonada, ficou sem nada nem ninguém. E agora entramos no Silco depois da Jinx. Essa cena acontece depois que a Jinx deixou os fogolumes estragarem o carregamento de Scintilla. Olha só a postura da Jinx, parecendo uma criança mimada fazendo birra depois que os pais advertiram ela. Lembra daquele Silco disposto a tudo? Até a matar crianças pra conseguir o que quer? Você acha que ele teria paciência de lidar com uma coisa dessas? Pois é, mas mesmo assim, aí está ele. Mas ainda assim, nessa cena ele não perde a sua postura controlada clássica de vilão. Inclusive, olha esse gesto pensativo de alguém frio e calculista ponderando seus próximos passos, né? Beleza, então depois disso a Jinx vai lá, ataca os defensores e pega a gema. O Silco vai falar com ela e olha só, ela não escuta ele, dá risada do que ele tá falando. Mais uma vez, lembra daquele Silco disposto a tudo, até a matar crianças pra conseguir o que quer? Você acha que ele teria paciência de lidar com uma coisa dessas? Pois é, mas aí está ele de novo. Assim, após essas cenas, a gente começa a ver um novo lado do Silco. A gente vê que existe alguém com quem ele tem mais paciência e tolerância, a Jinx. E do jeito que foi feito, já funciona extremamente bem. Mas eu gostaria muito de ter visto um flashback entre o Silco e a Jinx mais nova, pra entender como a relação deles e essas novas dinâmicas foram estabelecidas dentro das suas interações. Eu acredito muito que os roteiristas da série discutiram sobre essa possibilidade, mas que acabaram optando por mostrar tudo isso a partir dessa cena aqui. A cena da Jinx e do Silco no rio, onde ele, batiza a Jinx para que a Powder possa ir embora. Inclusive a Jinx verbaliza que esse tipo de situação, onde o Silco conta da sua vida enquanto passa experiências e ensinamentos, já aconteceu antes. Você me falou 1 milhão de vezes. Tá, ele era como um irmão pra você e virou as costas e blá blá blá. Nesse episódio temos mais um aprofundamento na relação dos dois. Percebemos que além do Silco ter mais paciência e passar pano pra Jinx, ela também é a única pessoa pra quem ele mostra suas inseguranças e receios. Olha o jeito que ele olha e age quando tá trabalhando e resolvendo problemas, e como ele fica quando está só na presença dela. Ele desmonta total no momento em que o Marcos sai da sala e demonstra preocupação. O Silco não faz isso nem mais pra frente quando a Sevika passa uma lâmina por cima da cabeça dele. Olha só como ele volta a si rapidinho. E olha o tom com o qual ele fala. Mas acho que já passamos dessa fase, não é? Mas enfim, continuando. Nesse sentido do Silco manter a postura de vilão e só desmontar com a Jinx, no caso, ter uma postura mais de pai com ela, temos 4 cenas importantes que tem relação com isso. A primeira cena é do Silco indo falar com o Marcos. Ele entra quando o Marcos não tá em casa e fica na companhia da filha dele, dando a entender que claramente pode fazer mal a ela quando quiser. Na hora de ir embora, temos o pequeno detalhe dele derrubando a torre que eles construíram juntos e assustando a menina sem remorso nenhum. A segunda cena é a reunião do Silco com os barões da Química. Essa
Essa cena é bem importante. Ele lembra pros barões o quanto a vida deles era precária antes dele os ajudar. Aqui ele chega no ápice daquela atitude de vilão que nunca perde a compostura. A terceira cena é quando o garoto que trabalha na fábrica do Silco e é filho de uma das baronesas morre, e o Silco não demonstra nem um pouco de remorso. E a quarta cena é quando o Silco fala para essa mesma baronesa que mataria o filho dela depois da tentativa de traição, mas que eles já tinham passado daquilo, porque o filho dela já está morto, mostrando mais uma vez nem um pouco de remorso ou empatia. São todos peões para ele conseguir alcançar a nação de Zaun. Essas 4 cenas são importantes porque mostram a brutal diferença de postura de Silco com Jinx e os outros. Tanto que olha essa cena do Silco logo depois da cena dos Barões da Química. Ele respira fundo, desconcertado e até um pouco bobo, vendo como vai encaixar o aparelho no olho. Aliás, no primeiro episódio a gente vê que ele conseguia fazer isso sozinho, mas agora não consegue mais. É algo que ele depende da Jinx para fazer, algo que ele confia a Jinx. E é legal que a primeira pergunta que ele faz é: onde você tava, Jinx? Igualzinho um pai. Olha só que fofo, né? Aí vai de vez. Ele fala que precisa dela, que eles são a única família um do outro e que são iguais e passaram pelas mesmas coisas. Depois ela quase morre e ele salva ela, e nesse ponto conseguimos ver claramente que ele faria muito pela Jinx, muito mesmo. Mas aí a gente se pergunta, até onde ele realmente iria por ela? E é claro, aí os roteiristas da série colocam um dilema. Ele deve escolher entre a Jinx ou tudo que ele sempre sonhou, a sua nação de Zaun, a sua preciosa filha pelo bem dos habitantes. E então, toda essa construção que eu falei, com todos esses detalhes e nuances trabalhadas no personagem do Silco durante todos os episódios, culmina na sua melhor cena. Na cena em que vemos o cruel e impiedoso Silco em seu estado mais humano. Afinal, o que é mais humano do que sentir algo que não podemos evitar? Quando você tá amando alguém de verdade, por exemplo, é impossível parar de amar essa pessoa do nada, não é? A gente não tem o poder de tirar os sentimentos de dentro da gente do nada. Somos humanos. E o Silco, depois de derrubar todos os obstáculos externos para alcançar sua nação de Zaun, aparentemente foi derrotado por um obstáculo interno, os seus sentimentos. E Silco diz: existe algo tão destrutivo quanto uma filha. Até pelas cenas que vem depois, a gente percebe que ele não quer dizer exatamente isso, literalmente. É o lado racional dele falando. O lado que ele trabalhou para que fosse sempre frio e calculista. Ele não acha ruim ter esse afeto pela Jinx. Afinal, ele viu a menina crescer e passou muitos valores pra ela, pra que ela se tornasse como ele. Na verdade, melhor que ele, inclusive. Talvez ele quisesse dizer que o sentimento de um pai pela sua filha pode ser destrutivo? Talvez seja isso? Pode ser. Se pensarmos no que um pai faria, por exemplo, ao ver seu filho sofrer, quase morrer. Talvez até abandonasse um sonho que correu atrás durante toda a sua vida, assim como Silco fez em relação à nação de Zaun. Essa é a redenção máxima do Silco, a sua transformação completa. Ele descobriu que realmente está disposto a tudo, mas não mais por Zaun, e sim pela Jinx. E ele compreende e podemos dizer que se reconcilia com o Vander num gesto simbólico, jogando bebida na fonte, como que oferecendo uma bebida ao seu irmão. E em sua fala final, deixa para sua filha as palavras que ela precisava ouvir para confirmar que não foi abandonada, esquecida ou deixada de fora. Eu nunca teria entregado você a eles. Por nada nesse mundo. Não chora. Você é perfeita. Uma escrita boa de verdade faz com que a morte de uma pessoa terrível, super ruim, ainda assim faça todo mundo chorar. O desenvolvimento de Silco dá uma aula de como construir um vilão. Aparentemente impiedoso, sem empatia e disposto a tudo por seus objetivos, encontra algo inesperado durante sua caminhada. Algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Aquela pequena garotinha vira a vida dele de ponta cabeça. Mas apesar disso, ele percebe que não tem mais volta. E que agora não consegue mais viver sem ela. E então vemos seu lado humano, sua fraqueza, sua vulnerabilidade e empatia. Uma perfeita humanização de vilão feita de um dos jeitos mais bonitos e tocantes possíveis. E agora eu sei que o que eu vou falar é engraçado porque é um meme, mas é verdade. O erro do Silco ao buscar sua nação de Zaun foi amar demais. Mas tudo bem, porque afinal, todos nós não fazemos isso também?